Estamos online, boys and girls, welcome back. Me sinto Supla toda vez que eu começo a fazer o vídeo falando inglês assim. Gosto da ideia de ser comparado com o Supla, embora seja muito menos jovial. Meu nome é Danilo, eu sou músico e professor de inglês. E essa é mais uma aula em que quem escolhe o tema não sou eu, mas você, músico. Ou no caso da aula de hoje, quem escolheu foi o Guilherme Lopes, Guizão, que é aluno meu em uma turma minha da manhã. É baixista dos caprichosos, o cara que estuda o instrumento mesmo. E escolheu um vídeo do John Patitucci para a aula de hoje. Esse vídeo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Tá aí esse vídeo aqui que a gente vai falar sobre right hand position, ou posição da mão direita. É um vídeo muito interessante, mesmo se você não é baixista. Então fica por aqui que tem muito termo legal. Mas Danilo, eu não sou aluno seu. Eu posso pedir vídeo? Pode sim, senhor, sim, senhora. É só mandar o vídeo que você quer que eu analise aqui nos comentários. E ele pode virar assunto de aula aqui no canal e depois se desdobrar em aulas mais aprofundadas lá na English Jam. O que é English Jam? Vou fazer um flashback aqui, ó, editor. Dá uma força aí pra mim. A English Jam é uma plataforma de inglês para músicos, onde você tem acesso a aulas aprofundadas sobre esses vídeos aqui que eu comento no YouTube, além dos materiais completos dessas aulas, lives mensais onde você tira dúvidas diretamente comigo e uma comunidade no WhatsApp onde eu e os seus colegas músicos estamos prontos para te ajudar. Lá só entra gente que tá afim de crescer. Por isso aproveita a promoção de pré-lançamento, bacalhau. Em vez de pagar R$ 89 por mês, paga só R$ 18,98, é mais barato que um x-salada. E corre, porque é só até dia 31 de agosto. Era para ser até dia 16, mas eu tô atrasado na minha agenda, tive que jogar mais para frente, então se aproveite da minha falha e venha aprender inglês falando de instrumento, equipamento, composição, teoria musical, produção. Certo? Então bora pular para dentro dessa aula que vai ser muito interessante. Tem muito termo interessante aqui para falar sobre som. Aliás, os termos são tão interessantes que eu fiz duas listas, uma com adjetivos e outra com substantivos para falar sobre som. São 20 adjetivos e 20 substantivos para falar sobre som, muito particulares da língua inglesa, alguns meio parecidos com o português, mas ainda assim palavras que você vai precisar usar em algum momento, mas muitos deles termos muito específicos do inglês que a gente não está acostumado a usar. Então eu criei essa lista que está no material dessa aula, você pode baixar aqui na descrição gratuitamente, e ela vem com o termo, a definição em inglês, o termo traduzido, a definição traduzida, para você comparar, como a gente vai fazer durante essa aula, você vai ver, um exemplo em inglês de uso do termo e o mesmo exemplo em português traduzido também para você comparar, tá bom? São 40 termos para você, de presente. É só baixar, tá aqui na descrição. Então bora para a aula, para você ver esses termos em aplicação. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que diferente das outras aulas, eu separei os trechos em frases um pouco maiores dessa vez. Eu fiz isso porque eu queria que as frases completassem uma ideia, em vez de ficar quebrando em frasezinhas muito pequenas. Mas na hora que você for estudar, especialmente você que é assinante lá da English Jam, se você quiser quebrar em frasezinhas menores para colocar lá no aplicativo na hora de estudar, fica à vontade, pode fazer isso, tá? Se quiser pegar assim, ó, how does that work? E colocar lá no aplicativo, depois colocar, well, basically to me that's simple também lá no aplicativo, quebradinho, pode colocar, não tem problema. Quiser colocar longo assim também, não tem problema, cabe lá, tá? Faça como for mais conveniente para você. Então vamos ver aqui o John Patitucci falando esse primeiro trecho aqui, ó. Presta atenção. A gente está dando play a partir de 11 minutos e 1, tá? O link para o vídeo original tá na descrição também. Então se você quiser ir lá e assistir, fica à vontade. Só lembra que você tem que passar para frente para 11 minutos e 1. Vamos lá então. So now there's the idea of how do you change your tone by moving your hand between the bridge and the fingerboard. So now there's the idea of... So, então, now, agora, there's, tem, esse there is aqui a gente já falou sobre ele em algum momento, ele é o ter de haver. Aqui eu poderia trocar esse ter por a ideia, mas eu preferi colocar tem, mas eu gosto sempre de ressaltar que esse tem aqui não é o tem de posse, não é o tem de possuir. E por que eu gosto de ressaltar isso? Porque muita gente confunde com o have, acha que aqui teria que ser have. O have é o verbo ter no sentido de posse. I have a car. Então eu tenho um carro. Agora, quando você fala tem um carro na frente da minha casa, já não é mais have. É there is. Ou there's. Certo? Então, so now, então agora, there's, tem, the idea, a ideia of, de. How do you change your tone? How é como. Do you... Do é um verbo auxiliar que a gente usa para fazer pergunta, então a gente não vai traduzir ele. You é você. Change
muda your tone, o seu, que seria your tone, timbre, by moving, movendo. Então repare, eu tenho esse by aqui, certo? Que no português não apareceu. E por que ele não aparece? Porque o português não pede nenhuma preposição antes desse movendo. Mas no inglês, o by tem a ideia de indicar por meio de que alguma coisa é feita. Então, você muda o seu timbre por meio de mover sua mão. Não sei se soou um pouco confuso para você, mas não se preocupa. Se você seguir estudando comigo, você vai ver esse by aqui outras vezes, tá? Mas por enquanto, tenha em mente que é essa ideia de por meio de, que a gente não traduz para o português, porque no português a gente não precisa disso. Então, how do you change your tone? Como você muda o seu timbre? By moving, movendo your hand, a sua mão, between, entre. Essa aqui é uma palavra muito comum, se usa o tempo todo essa palavra, então guarde ela entre. Quando você estiver falando de uma coisa que está entre duas coisas, use essa palavra aqui, between. Então, entre the bridge, a ponte, and e the fingerboard, a escala. A palavra bridge no inglês literalmente é ponte. Quando você fala, sei lá, da ponte Rio-Niterói, você vai falar em bridge. E fingerboard, isso aqui é uma coisa muito interessante de observar sobre o inglês. Eles formam muitas palavras juntando duas palavras. Então aqui você tem a palavra finger, que literalmente é dedo, e board, que pode ser uma tábua, uma prancha. Quando você fala de prancha de surf, você fala de surfboard. Quando você fala de skate, você fala de skateboard. Certo? Então, board é essa coisa plana. A gente usa para falar também de quadro. Quadro negro a gente chama de blackboard. Ou quadro branco, né? Whiteboard. Então, board é essa superfície plana. Fingerboard é uma superfície plana onde você coloca os dedos, ou seja, a escala. A gente está falando de baixo, então fingerboard vai ser a escala. Vamos para a próxima frase, então. How does that work? How does that work? Well, basically, to me, it's simple. How does that work? Como isso funciona? How é como. Does é um verbo auxiliar, igualzinho esse do aqui. E repare, nas duas frases eu estou usando how e na sequência vem o do. Só que aqui ele está modificado, ele está como does. Por quê? Porque o sujeito, ou seja, aquele que funciona, ou no caso da frase de cima aqui, aquele que muda é aquele que realiza a ação, o sujeito nessa frase aqui é you. E o you não requer que eu mude o do, não requer que eu modifique a forma do do. Já o that, que se aproxima muito do it, que é um pronome que a gente usa para falar de objetos, coisas, seres inanimados, qualquer coisa que não é humano, a gente usa it. Lembrando, he e she, que é ele e ela, no inglês, a gente usa só para pessoas e para animais familiares, animais que a gente conhece, tem alguma familiaridade. Para todo o resto, ele e ela não existe, é tudo it. Vamos falar da mesa, é it. E o it, o he e o she, esses três pronomes, exigem que o do seja modificado no presente. Então, em vez de do aqui, eu coloco does. Mas para que serve isso aqui, então, se eu não traduzo ele? Ele serve para indicar que a frase está no presente, certo? Quem está aqui já há algum tempo, talvez ache essa informação repetitiva, mas é sempre bom lembrar, porque a hora que você começar a produzir as suas frases, é bem provável que você esqueça muitos desses detalhes, certo? Então, how does that work? Como isso funciona? Tá vendo? Funciona no presente. Por isso que eu estou com does aqui. E lá em cima também. How do you change? Como você muda? Muda no presente, certo? Mas voltando aqui. Como isso funciona? How does that work? Well, bem, basicamente, o LY no final aqui, indicando mente. To me, para mim, it's simple. Quem viu a aula passada viu sujeito vazio e sabe por que aqui eu tenho it is, mas o it não aparece nessa frase aqui. Ele não aparece porque ele está ocupando a posição de sujeito vazio. No português, o sujeito vazio é vazio mesmo, não tem nada aqui, ó. Não tem ele é simples. A gente fala só é simples e tudo bem. No inglês eu não posso falar is simple. Isso aqui está errado. Eu preciso falar it is simple ou it's simple. How does that work? Well, basically, to me, it's simple. E vamos para a próxima frase. It's darker by the bridge. Just like on any stringed instrument. By the fingerboard. It's darker by the fingerboard. I hope I said that right. And it's brighter by the bridge.
It's darker by the bridge. Ó o it aqui em posição de sujeito vazio de novo, ó. Tá vendo esse aqui? Não tem ninguém que não é ele ou ela ou isso Não é isso. É só It's darker. É mais escuro. Vendo que está em itálico, tanto aqui quanto aqui? É porque darker é uma forma comparativa. Na verdade, a palavra mesmo é só dark, que significa escuro. Mas quando eu coloco ER no final de um adjetivo, ele vira um comparativo, mais escuro, certo? E está em itálico aqui, porque esse é o primeiro termo que a gente vai observar, que é uma linguagem mais, assim, figurativa para falar sobre som. Esses termos que a gente vai ver nesse texto são muito particulares do inglês. Dark, escuro, é um termo que eu acho que talvez fosse um pouco mais corriqueiro pra gente que é brasileiro. Mas ainda assim, acho que não é um termo muito usual. Mas fica tranquilo que você vai ver termos bem mais estranhos aqui. Mas beleza, então It's darker by the bridge. É mais escuro. It's darker by the bridge. Perto da ponte. Então repara nesse by aqui, ó. Que é o mesmo by que você viu lá em cima, só que aqui ele tem um sentido diferente. Tá me complicando, não sei o quê. Paciência, cara. Não deixa esses exemplos isolados confundirem você. Isso aqui é um padrão que você vai observar com tempo de voo. Sacou? É só seguir vendo as aulas que você vai ver muito isso aqui. Então, by the bridge, quando você tem by the e alguma coisa, geralmente a ideia é próximo, perto, do lado de alguma coisa. Então, by the door, que é porta, by the table. Então, by the bridge é perto da ponte. Just like, assim como. Esse just like são essas duas palavras aqui. Mas like não é curtir? Pode ser, mas não aqui. A expressão just like a gente usa para fazer comparações. A melhor tradução para ela aqui é assim como. Just like, assim como, on any stringed instrument. Em qualquer, any stringed instrument. Instrumento de cordas. Isso aqui é muito interessante de notar, porque stringed aqui está funcionando como um adjetivo, uma característica do instrumento. E o fato de estar com um ED aqui no final, porque a gente sabe que string é corda, certo? Strings são cordas. Agora, o fato de estar com ED aqui no final me faz pensar em algo como acordoado. Stringed instrument é algo como instrumento acordoado. Mas no português a gente não fala assim, então foi traduzido como instrumento de cordas. E aí ele fala, by the fingerboard. Olha lá, trocou. Em vez de agora ele fala bridge, ele falou fingerboard. By the fingerboard. Perto da escala. Aqui ele se corrigiu, porque repara, ele estava tocando perto da escala. E ele falou... It's simple. It's darker by the bridge. Então ele fala, it's darker by the bridge, só que ele vai lá e toca perto do fingerboard, perto da escala. Então na sequência ele se corrige. Ele fala primeiro, it's darker by the bridge. É mais escuro perto da ponte, just like on any stringed instrument, assim como em qualquer instrumento de cordas. E aí ele se corrige, by the fingerboard, perto da escala. It's darker, é mais escuro, by the fingerboard, perto da escala. I hope I said that right. I hope, eu espero. A palavra hope tem a ideia de esperança, certo? Então esse esperar aqui de espero não é esperar de estar parado esperando alguma coisa. É esperar de ter esperança. Eu espero, I hope, I said... Ter falado, aqui foi traduzido como ter falado, né? Mas literalmente isso aqui é eu disse. Eu espero, eu disse. É estranho, né? Não é assim que a gente fala no português. Então foi traduzido como I hope, espero ter falado. That, e isso, que não foi traduzido também. Right, certo. I hope I said that right. Espero ter falado certo. Mais uma vez ali, se corrigindo, falando, espero que eu tenha falado o lugar certo aqui do baixo. Porque, obviamente, John Patitucci não sabe nada do instrumento dele. And it's brighter by the bridge. E and it's brighter, mais claro. Eu diria ainda mais brilhante. Porque bright é brilhante. Então a gente coloca o ER no final do adjetivo, né? Então ele vira mais brilhante. Então, it's brighter by the bridge. É mais brilhante perto da ponte. E aí, só explicando aqui as novas cores, né? Porque como vocês perceberam, esse layout está um pouco diferente. As cores que eu coloquei aqui estão um pouco diferentes, mas é a mesma ideia de antes. A gente vai falar sobre essas expressões na aula 2 de gramática e vocabulário, que vai lá na English Jam. E vamos então para a próxima frase. So, Jaco Pastorius, the great bassist, he definitely played back pickup, and he would, even switch his pickup selector switch to the back pickup to give him a lot of mid-range and bite to his playing. É bem aqui que a gente vai começar a ver umas expressões bem diferentes para falar sobre som, coisa que a gente não usa no português. So,
Então, Jaco Pastorius, the great bassist, o grande baixista, ele definitivamente played, tocava, ou ED aqui no final, indicando passado, né? Play, tocar. Played, tocava ou tocou, depende aí do contexto. He definitely played, ele definitivamente tocava back pickup, no captador traseiro. Pô, mas aqui não tem não tem nada assim, ó. Ele só fala played back pickup. Tem muita coisa que no inglês é muito mais simplificado do que no português. É inclusive interessante porque brasileiro, quando tá falando bem inglês, tende a soar muito mais formal do que um falante nativo, ou mesmo uma outra pessoa que já fala inglês há muito mais tempo. Por quê? Porque a gente coloca mais palavras do que normalmente as pessoas colocariam. A gente usa termos do inglês que são muito parecidos com termos do português, e esses termos geralmente soam mais formais. Então tem vários pequenos detalhezinhos assim, né? E esse aqui é um deles. Então como que você faz? Só acostuma com isso daqui no contexto do seu dia a dia ali, da sua prática. Então se é um guitarrista, você pode formar uma frase tipo assim, ó: I'm gonna play back pickup now. O que quer dizer? Eu vou tocar no captador de trás agora. E aí eu poderia até trocar o back e colocar bridge, que é ponte. I'm gonna play bridge pickup now. E toco ali. E assim você vai incorporando o termo, o uso do termo, numa frase no seu dia a dia. Porque também não adianta, cara, você entender pra caramba da regra. Por que é dito assim e não da forma como a gente fala no português? Não adianta nada você saber disso se você não usar a frase, saca? Na verdade, o que vale a pena de verdade você fazer é pegar a frase que já tá pronta, que já te foi dada, e usar ela no contexto, porque aí ela vai fixar na tua cabeça de verdade, dentro de um contexto que ela faz sentido. Até passar uma sensação de naturalidade pra você, de só falar aquela frase e ela já fazer sentido na tua cabeça. I'm gonna play back pickup now. Sacou? Você tá ali tocando, você só tá falando do que você já tá fazendo. É assim que você vai incorporando a prática no seu dia a dia. Muito bem. He definitely played back pickup. Ele definitivamente tocava no captador traseiro. And he would, even switch his pickup selector switch. Ele caprichou aqui no uso do switch. Beleza, eu vou pausar aqui, quebrar essa frase aqui, a gente vai analisar daqui para trás. Primeiro, esse would aqui, ele não é traduzido. O que ele está fazendo aqui, na verdade... Nossa senhora, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? O que ele está fazendo aqui, na verdade, é modificar o verbo switch, que no português foi traduzido como mudava. E o switch é um verbo regular. Então, em tese, eu deveria colocar ed para ele ficar mudava. Só que o would já está aqui modificando ele. E se isso não está claro para você, fica tranquilo, porque na aula 2, lá na English Jam, a gente vai falar sobre isso em mais detalhe, com muitos exemplos, para você entender de uma vez por todas. Ou não, né? Porque não existe isso de entender de uma vez por todas depois de ver pela primeira vez. Você entende de uma vez por todas depois de ver várias uma vez. Só não tem uma vez por todas. É todas as vezes por todas. Aliás, tô cagando tudo no meu microfone aqui, né? Eu tenho que lembrar de levantar isso aqui, ó. Aí eu vou falar as pronúncias dos negócios, eu começo a soprar no microfone. Muito bem, vamos voltar aqui. And he... Então vamos pensar assim, ó. E ele, pronto. Esquece would por enquanto. Deixa isso para a segunda aula. E ele, tipo, esse literalmente a gente traduziria ele como você sabe. Inclusive, você deve ter ouvido alguma dublagem em que a pessoa fala: eu estava, você sabe, fazendo a unha. Mas esse você sabe, ele é uma tradução bem literal. Ele tá mais para um tipo, assim, que as pessoas usam como se fosse uma vírgula. E ele, tipo, até mudava o seletor. Então, and he, even switch, até mudava. Switch é o verbo mudar quando você tem algo que se assemelha a uma mudança entre duas coisas. A gente usa muito isso para falar sobre ligar ou desligar a luz, switch on e switch off. E você vê que tem um pouco essa ideia de uma chavinha que vira, né? Então, na guitarra, no baixo, vai ser a mesma coisa. And he, e ele, tipo, switch his pickup selector, mudava o seu, faltou aqui, ó, o seu seletor, porque tem o his aqui em cima, certo? Mas eu vou deixar sem o seu, porque fica um pouco truncado, meio travado o texto se eu coloco esse seu aqui. Por isso que ele soa melhor sem o seu.
Mas tenha em mente que esse his aqui é dele, né? No caso, seu. Então ele mudava o seletor de captador. The pickup selector switch. Então você vê que o switch apareceu mais uma vez aqui. Só que aqui ele não é um verbo, aqui ele é um substantivo. The light switch é o interruptor da luz. Light é luz, né? Light switch é um interruptor. Então aqui o pickup selector switch é a chave seletora do captador. Eu poderia inclusive trocar aqui, ó, a chave seletora do captador, né? Só para deixar a coisa mais literal. Se eu fosse você, eu fazia uma anotação sobre isso, né? Por quê? Porque eu não vou deixar isso aqui assim, porque a língua fica meio travada, fica meio bizarro você fazer uma tradução muito ao pé da letra. Eu não quero que você se apegue à tradução ao pé da letra. Eu quero que você grave na tua cabeça que Pickup Selector Switch é a chave de seleção do captador. Pronto. Não é a tradução que eu quero que você saiba. Eu quero que você olhe para a chavinha e fale Pickup Selector Switch. Tá lá tocando, praticando, vai mudar de chavinha? Fala Pickup Selector Switch. Pronto, fez a sua prática. Muito bem. E sem pensar em tradução nem nada. Só olhou para o objeto, olhou para a chavinha e falou Pickup Selector Switch. Pickup Selector Switch. Aí você imagina você chegando numa loja, o cara trazendo a chavinha para você e fazendo assim, ó, Pickup Selector Switch. Você sabe do que se trata. Maravilha? Então, seguindo. E ele, tipo, até mudava o seletor de captador dele. Ah, o dele aqui. O dele apareceu, pô. Nossa, eu vou fazendo a leitura devagar, às vezes eu esqueço disso. Mas tá ali. O dele tá aqui, né? His. Dele. O seletor de captador dele. His pickup selector switch. Muito bem, juntamos tudo aí então, tá? His pickup selector switch. O seletor de captador dele to the back pickup. Para o captador traseiro. Esse to aqui indica direção. Ele muda o seletor para na direção de o the back pickup. Captador traseiro. To give. Para dar. Him. A ele quem? O captador? Não, a ele, o Jaco Pastorius, certo? Como que eu sei que não é o captador? Porque aqui tá him. Him eu uso quando é he, quando é pessoa. Lembra que eu falei? Para objeto, eu não uso he. Se fosse o captador, aqui seria it, give it. Mas como não é it, eu sei que him se trata do próprio Jaco Pastorius. Então, para dar a ele, to give him a lot, bastante. Grava aí que a lot funciona junto, pra gente falar bastante. A lot of mid-range, bastante médios. Então, mid-range é médio. E por que são duas palavras, então? Bom, mid é meio mesmo. Range é como se fosse uma banda, uma faixa, uma extensão, uma faixa de médios. Mid-range. To give him a lot of mid-range, para dar a ele bastante médios. And bite to his playing. E ataque ao seu toque. Então, bite foi traduzido como ataque. Só que bite não é ataque. No inglês existe a palavra attack. Bite, na verdade, é mordida. Só que se eu colocasse mordida aqui no português e mordida ao seu toque, você ia achar estranho, porque a gente não usa esse termo. Não é que é um termo absurdo de ser usado, porque, né, é a arte. A gente usa, sei lá, cores para falar de som, né? Mas mordida é um pouco incomum. Então eu quis enfatizar, mostrar para vocês esse termo, que é muito interessante a forma como o John Patitucci usa ele aqui. To give him a lot of mid-range and bite. Para dar a ele bastante médios e mordida, eu ia falar mordida. E ataque. To his playing. Ao seu tocar, ou ao seu toque. Muito bem. Muita coisa interessante nessa frase, hein? Olha só, mordida, cara. Mordida para falar de som. Bite. Quando você ouvir um som atacado assim de baixo, ou de guitarra, batera, seja o que for, você pode falar This sound has bite. Manda essa aqui, ó. This sound has bite. Ou ainda, It's got bite. It's got bite. Tem mordida, tem ataque, tem pegada, certo? Tô bem. Vamos para a próxima frase, então. And I'll show you. I'm gonna show you what that sounds like. So you saw what happens when I move my hand up over the bridge. Up over the fingerboard. It's kind of liquidy. And I'll show you. E eu vou te mostrar. Então, olha só. Muitos de vocês que estão aqui há algumas aulas já devem saber que esse duplo L aqui é will, e will é um indicador de futuro. Will não é voo, mas a gente traduz como voo muitas vezes. Mas o will não é voo, porque o will não é o verbo ir. O will é um indicador de futuro. É que vou, eu vou fazer, passa essa ideia de futuro.
Mas eu farei também passa. O will tá mais para essa ideia de eu farei. No caso, o verbo da frase é o mostrar. Então seria eu mostrarei. O will modificaria esse verbo e transformaria ele num verbo no futuro. Eu mostrarei. Eu mostrarei a você. Mas foi traduzido como eu vou te mostrar e deixa lá como eu vou te mostrar, né? E mais na frente aqui, ó, você vê I'm going to show you. Ele tá falando a mesma coisa. I'll show you, I'm going to show you. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Agora que eu vi que aqui não tem o eu. E eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Esse aqui sim tá mais pro eu vou te mostrar. Porque aí você tem o verbo go, que é o verbo ir. Falar bem a verdade assim, não é a melhor coisa do mundo ficar traduzindo as coisas ao pé da letra. Já falei isso já algumas vezes nas minhas aulas. Mas eu faço isso porque eu sei que muita gente chega aqui cru, não sabe absolutamente nada e não é obrigado a saber. Então eu faço isso pensando nessas pessoas para ajudar a se acostumar. Uma vez que se acostumou, aí vai largando da tradução aos poucos. I'm going to show. Eu vou mostrar. I'm going to show you. Eu vou te mostrar. Ou vou mostrar a você. What that sounds like. Como isso soa. Você vê, não tem como eu traduzir isso aqui ao pé da letra, senão ficaria o que isso soa como. Tem gente que ainda pensaria que isso aqui é gostar. O que isso soa gostar. Não rola, né? What that sounds like é como isso soa. E a gente vai falar sobre isso de maneira mais aprofundada na segunda aula. So, então, you saw, você viu. Saw é o passado do verbo see, que é o verbo ver. Ele é um verbo irregular, por isso eu não coloco ed no final dele. O que acontece com o verbo irregular mesmo? Vê se você lembra aí. Pausa o vídeo e tenta lembrar. Vou falar, hein? Vou falar. Ele muda completamente a sua forma. Na verdade, ele pode tanto mudar completamente a sua forma, quanto manter a mesma forma, tá? Por isso que ele é irregular, porque não tem uma regra para ele. Ele só modifica ali do jeitão dele e a gente tem que memorizar, certo? O see é um desses verbos e o passado dele é saw. So, então, you saw, você viu. What happens? O que acontece? Então, happen, sem o S assim, ó, é o verbo acontecer. Com o S é acontece no presente. Acontecer é infinitivo. Não tem tempo, certo? Por isso que eu tirei ali o S. Esse é o verbo sem conjugar nem nada. Quando eu falo happens, acontece no presente, tá? No presente e na terceira pessoa. Ou seja, he, she, it. Você viu o que acontece, what happens, when, quando, I move, eu movo, my hand, minha mão, up, para cima. Então, up é para cima, beleza? Over, sobre, the bridge, a ponte. Bom, mas eu já vi over em game over. O que tem a ver jogo sobre? Bom, o que tem a ver é que, nesse contexto, over quer dizer uma coisa completamente diferente do que ele quer dizer em game over, tá bom? Leva sempre o contexto daquilo que você está lendo em consideração. O texto é tudo, cara. Então, over the bridge, sobre a ponte. I mean, porque ele tem que colocar uma vírgula, né? I mean, quero dizer... Sabe quando você se confunde? Você fala assim, quer dizer... Ou quer dizer... No inglês é assim que você fala. I mean, up over the fingerboard. Quer dizer, para cima, up, sobre, over, a escala, the fingerboard. It's kind of liquidy, é meio líquido. Então aqui o it em posição de sujeito vazio, junto com is, que é o verbo ser. Então a gente traduz como é. It's kind of, que é meio que, kind of, também pronunciado kinda, né? Às vezes até escrito assim, ó, kinda liquidy. Né? Eu vou deixar kind of aqui. E liquidy, não é exatamente líquido, porque líquido é liquid. Liquidy é um jeito, vamos dizer, criativo da língua. Não sei se seria o termo certo. Aliás, eu estou falando com o meu microfone aqui em cima, né? Vamos lá. Eu acho que vai dar tudo certo. Mas liquidy, então, é um jeito meio diferentinho assim de falar liquidoso, vai. Tá meio liquidoso esse som. Você consegue entender a ideia? Tá? Só para você saber que esse Y pode aparecer com essa ideia, e ele aparece mesmo em diversas palavras diferentes. Muito bem, it's kind of liquidy, é meio líquido. Vamos então para a próxima frase, que é bem mais curta. And then back here, it's more nasal, kind of barking, jazz bass kind of sound.
Muito bom, aqui tem uns termos muito legais para falar de som. Beleza. And then back here, e aí, and then, esse then é esse aí, and then back here, aqui atrás, back seria atrás, here, aqui. Atrás aqui, né? Mas em português a gente fala aqui atrás. And then back here, e aí aqui atrás, it's more nasal, é mais nasal. Aí um jeito de se falar sobre o som. Particularmente, eu nunca tinha ouvido falar sobre o som do baixo, assim, em termos de nasal, um som meio nasal. Aliás, nenhum instrumento, né? Não lembro, assim, de ter ouvido usar o termo nasal para descrever instrumento. Voz, talvez, mas não instrumento. Mas muito bem, it's more nasal, é mais nasal. Kind of barking. Aí você vê que eu coloquei essas cores diferentes aqui, porque isso aqui tudo tá invertido, né? Saca só, aqui em azul eu tenho kind of barking, e aqui embaixo também em azul eu tenho meio que latindo. Aí mais uma palavra, ó, estranha para falar sobre som de instrumento. Aqui eu não teve jeito, eu quis traduzir como latindo mesmo, porque eu traduzi como atacado, de sei lá, ataque de novo, eu não queria fazer isso. Eu queria mostrar mesmo pra você a palavra latir. Véi, sério, eu nunca usei a palavra latir pra falar de um som de um instrumento. Você já usou? Eu sei que dá. A gente é criativo, a gente consegue fazer isso na nossa cabeça, assim, doida de músico. Mas é bem diferente, eu nunca tinha visto. Fala aí nos comentários. É isso aí, fala aqui nos comentários se você já viu alguém falar dessa forma em português. E se não ouviu dessa forma, qual foi a forma mais estranha que você já ouviu? Comenta aqui, tô curioso. Quem sabe a gente não encontra uns paralelos aí no inglês. Tudo bem, então, kind of barking, meio que latindo, all kind aqui de novo, ó, kind of barking, meio que latindo, jazz bass, baixo de jazz, kind of sound, o kind aqui de novo, ó, tipo de som, só que aqui ele não é meio, né? Ele é tipo de som, kind of sound. Como que eu sei quando é meio que, quando é tipo? Mais uma vez, contexto. Depois de você ver vários exemplos, o contexto vai te dizer sempre com muita clareza quando é um, quando é o outro. Não se preocupa, tá? Só foco no processo. Foco no processo. Então, o que isso aqui tudo quer dizer? Kind of barking, jazz bass kind of sound. É isso aqui, ó. Um tipo de som de baixo de jazz meio que latindo. Um tipo de som de baixo de jazz meio que latindo. É estranho, né? Pois é. Mas é assim que é. E é assim que é, meus amigos. Não lute contra a maré. Vamos para a próxima frase. Like, oh, here's the back pickup. I'm going to switch pickups now. You can see. Back pickup is this. Like, oh, tipo, vai, fui preciosista aqui agora, hein? Eu não falo ó no português. No inglês eles falam oh. Isso aqui pra eles não é ó, isso aqui é oh. Pra nós isso aqui é ó, certo? Então eu vou botar tipo, here's the back pickup. Here's, aqui está, esse S aqui é is, então a gente junta, here's, vira aqui está, o back pickup, captador traseiro. I'm going to switch pickups now. Eu vou trocar. I'm going to switch pickups de captador now. Agora, I'm going to switch pickups now. Ó, aqui uma frase boa para você usar quando você estiver praticando, ó. I'm going to switch pickups now. E muda. Muito bem. You can see. Você pode ver. Você pode see, ver. Back pickup is this. Captador traseiro é isso, is this. E aí ele mostra lá como é o captador traseiro. That's kind of what Jaco was famous for, that back pickup sound. Então essa é a próxima frase que ele falou, né? That's kind of what Jaco was famous for. That's. Aqui tá só como é, mas eu vou botar isso é, that's, né? Esse apóstrofo, essa aqui é is, that's, isso é, kind of, meio que, what Jaco was famous for, pelo que Jaco era famoso. E aí repare que eu coloquei o what e o for no final ali em roxinho, porque a gente vai falar disso na segunda aula. Rola essa separação da preposição, a preposição indo lá no final da oração, quando no português a gente fala tudo junto, né? What Jaco was famous for, pelo que Jaco era famoso. That back pickup sound. Olha só essa inversão, ó. Back pickup sound. Som do captador traseiro. Tá tudo invertido, ó. Som do captador traseiro. Back pickup sound. Mais uma coisa para você praticar, ó. Tá ouvindo, tá tocando ali com o captador traseiro, ouvindo o som, ó, faz assim, ó. Toca com força e fala back pickup sound. Aí você pode falar it's got bite. Lembra que eu ensinei ali? It's got bite. The back pickup sound's got bite. Tô bem. Próxima frase. Then there's in between.
both of them. That's another sound. Then there's in between. Daí, then, there's aqui de novo, ó. Tem in between, no meio. Lembra que eu falei do between? No meio, entre. Ou seja, ele colocou a chave no meio, usando os dois captadores. That's both of them. São os dois. Essa tradução está bem diferente, né, da forma como a gente tem aqui no inglês, porque both quer dizer ambos. Então, se eu fosse traduzir literalmente, seria isso são, ou isso é, ambos de eles. Bizarro, né? Mas é assim que eles falam no inglês. That's both of them. São os dois. Ou são ambos, eu poderia dizer ainda, né? São ambos. Mesma coisa aí, ó. Tá lá praticando, bota no captador do meio e fala that's both of them. That's both pickups. Você pode falar, ó. That's both pickups. Muda a chave para o captador de trás, fala that's one pickup. Isso é um captador. Muda a chave para o meio, fala that's both pickups. Muda a chave para o captador da ponte, fala that's the bridge pickup. Assim, ó. That's the bridge pickup. Fala aí. Que belo jeito para praticar, hein? Já fica bom em duas coisas, no teu instrumento e no inglês. That's another sound. Esse é, that is, another, outro sound, som. Sem segredo, certo? Vamos para a próxima frase, então. And the sound that I'm preferring for this is the warmest one. And the sound that I'm preferring for this, e o som and the sound that, que I'm preferring, eu estou preferindo for this, para isso, e aqui eu coloquei entre parênteses para esse vídeo, porque esse this que ele está falando aqui está falando desse vídeo que ele está fazendo. Então o som que eu estou preferindo para esse vídeo, ou para essa aula, né, no caso, the sound I'm preferring for this é the warmest one, o mais suave. E aqui você vê mais uma vez, né, em itálico, indicando mais um termo aí diferente, interessante para falar sobre som. E a tradução, que foi feita como suave, não fala exatamente o que esse termo aqui quer dizer, porque warmest vem de warm, quer dizer algo como quente. Não é o quente pelando, é um quente morno. Só que se usa muito essa palavra para se falar de uma coisa mais aconchegante, às vezes até de uma coisa carinhosa, suave, que foi o termo que foi usado aqui, né, para traduzir. Mas warm tem mais mesmo essa ideia de calor, de quente. Não de quente pelando, já falei, né? Mas esse quente confortável, confortante. E aí quando ele coloca warmest, eu falei sobre superlativos algumas aulas atrás, mas recapitulando rapidamente, esse EST aqui transforma esse adjetivo, vamos pensar nele como suave aqui, né, para efeitos dessa aula, ele transforma esse adjetivo no mais, o mais suave. Não é um que é mais suave que o outro. Não é esse é suave e esse é mais suave. Esse é suave, esse é mais suave, e aí eu tenho o mais suave. Sacou? Diferente do comparativo, que eu coloco o ER para fazer warmer, mais suave, warmest é o mais suave. Certo? Muito bem. E esse one aqui, que na tradução não aparece, ele também foi explicado algumas aulas atrás, eu retomei ele na aula passada, a aula do Kiko. Se você não viu, vai dar uma olhada, muito legal. Mas ele é aquele one que a gente usa na frase quando a gente não menciona o objeto, né? Ele está falando o mais suave. O que mais suave? O timbre mais suave. Né? Como ele não mencionou o timbre mais suave, o mais suave, no inglês a gente fala the warmest one. Eu não posso falar só the warmest. Quer dizer, até posso, mas a frase fica um pouco estranha, porque parece que ele é o mais suave do mundo, sei lá. É meio um negócio bem estranho, assim, solto. Então, quando você fala the warmest one, a frase só soa melhor. E, sério, isso aqui, tem hora que eu falo isso aqui, parece uma desculpa esfarrapada, né? Só soa melhor. Vai ter um determinado momento que você não vai saber por que uma coisa soa certa e outra coisa soa errada. Você tem que lembrar, o teu objetivo como uma pessoa que está aprendendo inglês não é aprender a ensinar inglês, a virar professor de inglês. O teu objetivo é aprender a língua, saber usar a língua. Então você não precisa saber por que uma coisa está certa para você usar a coisa certa. O que a gente realmente quer para você não é que você saiba explicar a língua, mas que você tenha esse feeling de que uma coisa só soa melhor. Então é por isso que você usa ela. Muito bem. Então, the warmest one, o mais suave. E vamos então para a próxima frase. So that when we start playing jazz and doing the exercises that are walking and everything, it really sounds full and warm on the way towards an acoustic bass. So that, para que when... Então, ó, mais uma tradução que não é literal, né? Porque so não é pra e that...
Bom, that pode ser que, mas isso aqui tudo é uma expressão. O que vale a pena você gravar aqui não é o that e o so separadamente, mas so that. Para que, when, quando, we start, começarmos playing, a tocar, jazz, and doing the exercises, e a fazer os exercícios, that are walking, de caminhada. Eu, na verdade, traduziria isso daqui, that are walking, como exercícios caminhantes, exercises that are walking, exercícios que são caminhantes. Ah, beleza, exercício de caminhada, né, que é o walking base, and everything, e tudo mais. Everything, que a gente muitas vezes traduz como tudo, né? Às vezes ele é colocado no final de oração, assim, quando você não vai ficar dando um monte de exemplo. E aí você só fala, e tudo mais, and everything. Então, so that when we start playing jazz and doing the exercises that are walking and everything, para que quando começarmos a tocar jazz e a fazer os exercícios de caminhada e tudo mais, it really sounds, olha só, o it foi traduzido como ele, né? Não é he aqui, porque não tem nenhuma pessoa que soa. É só it. Para que it really sounds, ele realmente soe, full, cheio. Mais uma palavrinha aí para falar de som, ó. Full, som cheio. And warm, e suave. On the way towards, caminhando para an acoustic bass, um baixo acústico. Nada disso daqui, on the way towards, significa caminhar. Nadinha. A única coisa é que the way é o caminho e towards é na direção. Quando alguma coisa está on the way towards alguma coisa, então vou falar de novo, ó. Quando alguma coisa está on the way towards alguma coisa, ela está no caminho de alguma coisa, entendeu? Ela está indo em direção a alguma coisa. On, no, the way, caminho, towards, em direção de. Literalmente é isso. On, no, the way, caminho. Na verdade é on the, no, em mais o. Então, no, way, caminho, towards, em direção a, ou na direção de, an acoustic bass, um baixo acústico. E por isso foi traduzido caminhando para um baixo acústico, que é chegando próximo do timbre de um baixo acústico. Muito bem. Vamos para a próxima frase, então. So those are some of the ways we can use our right hand, and we'll be talking about that a lot as we deal with some of the play-alongs and the lessons and stuff. So those are some of the ways. Então, those, essas. Lembrando, those é plural de that, que seria essa. Então, those, essas. Are, são, some, algumas, of the ways, das maneiras, of the seria das, ways, maneiras, we can, nós podemos, aqui está só podemos, mas você sabe que somos nós, porque não pode ser eu podemos, você podemos, ele podemos, só pode ser nós podemos. Então, we, nós, can, podemos, use, usar, our right hand, nossa mão direita, our é o possessivo, nossa, assim você me mata. Nossa mão direita, right hand, hand sendo mão e right, direita, and e will be talking, vamos falar. Então isso aqui está grifado, porque isso aqui é uma forma que no inglês é muito comum, no português eu acho que é comum também. Eu lembro de ouvir muito em telemarketing, eu vi muita gente criticar essa forma de se falar. Eu acho que foi importada do inglês, porque a gente não falava assim antes. Mas beleza, porque língua varia mesmo, não tem como controlar. E hoje em dia a gente fala, nós vamos estar falando. Essa seria a verdadeira tradução desse pedacinho de frase aqui, ó. Nós vamos estar falando. We will be talking. Na verdade mesmo, né? Seria, nós estaremos falando, porque o will modifica o be, que é estar. Ele transforma o be no futuro, o estar no futuro. Então, estaremos talking, falando. Nós estaremos falando. Mas vamos voltar para aquela forma que estava antes. Tá bonitinho o suficiente. Então, we'll be talking. Vamos falar about that. Sobre isso, a lot. Muito. Então, aqui houve uma pequena mudança na posição do muito, que no inglês foi no fim da frase. Mas tudo bem, isso não faz diferença. Você sabe, vou trocar o você sabe por tipo, as we deal with, enquanto, as, lidamos, we deal,
Teria que ter um nós para ficar igualzinho, mas a gente não precisa. Lidamos só tem como ser nós. Eu não preciso colocar nós na frase. No inglês não tem nada que me indica que deal é para nós. Não tem dealamos, né, para me dizer que é terceira pessoa do plural aqui. Então, we deal, nós lidamos with, com some of the, alguns. Aqui seria mesmo alguns dos, some of the, é esse of the que requer esse dos aqui, tá? Ah, não fez diferença, poderia ser assim também. Sim, poderia ser assim, poderia deixar assim, não tem problema nenhum. Mas nesse caso, eu vou querer deixar o dos aqui, porque eu quero que você saiba que existe uma diferença entre some, sozinho, e some of the, certo? Muitas frases em que você coloca some, que não dá para você colocar some of the. E eu não quero que você cometa esse erro. Então, beleza, seguindo. As we deal with, enquanto lidamos com some of the, alguns dos play-alongs, acompanhamentos. Você vê, play é tocar, along, sem o S aqui, ó, ele tem uma ideia de acompanhar, de acompanhamento. Você está acompanhando alguém ou alguma coisa, você está seguindo along. Eles usam o verbo junto com o along para indicar que as coisas estão acontecendo juntas. Por exemplo, se eu vou sair para uma caminhada e eu quero chamar alguém para ir caminhar comigo, eu posso falar assim, come along, né? Ou ainda, se eu vou convidar alguém para participar das aulas, eu posso falar para a pessoa, come along, né? Vem junto. Então, along tem essa ideia. Então, play along são as trackzinhas que a gente usa aí para tocar junto, os acompanhamentos ou os playbacks, tá? Que no inglês quer dizer outra coisa. Playback em inglês é outra coisa, beleza? Some of the play-alongs, alguns dos acompanhamentos, and the lessons and stuff. As lições e coisas do tipo. Então, esse and stuff é quase como se fosse um etc aqui. No inglês, eles usam muito isso de uma maneira bem informal, tá? Para meio que falar um etc. Ele fala the lessons and stuff. As lições e etc. As lições e coisas do tipo. Literalmente, stuff são coisas. E repare que stuff não vai no plural. Eu não estou colocando stuffs assim. Você até pode colocar ele no plural dessa forma, mas ele tem um efeito meio engraçadinho, sabe? Então tem que usar ele num contexto que faça sentido. Mas via de regra, ele é usado assim, no singular, para dizer coisas, tá? Então quando eu falo my stuff, por exemplo, my stuff is in the car. Vou escrever aqui em cima, ó. My stuff is in the car. Eu estou dizendo, minhas coisas estão no carro. My stuff is in the car, ok? E vamos para a próxima frase, então. Pay close attention to what I'm doing with my right hand and those things, because I like to change colors a lot. Pay close attention. Preste muita atenção. O close tem uma ideia de proximidade. Então, close attention é uma atenção muito próxima. Tipo, olha com atenção, olha bem de perto. Só que na tradução a gente não coloca assim, porque no português a gente não fala assim, certo? A gente fala como? Preste muita atenção. E no inglês eles falam assim, pay close attention. Como você faz para guardar? Incorpora aí na sua prática, no seu dia a dia. Então, pay close attention to what I'm doing, ao que estou fazendo, to what ao que I'm doing, estou fazendo, with, com my right hand, minha mão direita, and those things, e essas coisas. Aqui ele poderia falar, ó, em vez de and those things, ele poderia falar and stuff, mais uma vez. Ele poderia falar isso, a passar a mesma ideia. With my right hand and stuff, with my right hand and those things, because I like to change colors a lot. Esse 'cause aqui é because, que é o porquê que a gente usa para respostas e não para perguntas. Então aqui ele fala, porque eu gosto muito de mudar de cores. Então, because, porque a gente muda para 'cause. É uma forma abreviada da palavra, né? Olha só como ele fala, ó. Pay close attention to what I'm doing with my right hand and those things, because I Tá vendo? Because I, vou botar devagarzinho, ó. Because I with my right hand and those things, because I Mas tá de fogo. Because I and those things, Because I e ele dá mais uma gaguejadinha ali, né? I like I like because I like porque eu gosto to change colors, de mudar de cores a lot, muito. Mudou também a posição do a lot aqui, né? E o colors, que tá em itálico, é porque é mais um desses termos diferentões aí que a gente usa para falar sobre som. I like to change colors. Eu gosto de mudar de cor. Vamos para a próxima frase, então. So I hope this really kind of opens your eyes to
many different things that you can do with your right hand. So I hope, então eu espero. Lembra do I hope? Eu espero, no sentido de esperança, né? This, isso. Ó, o que não tá ali? Por quê? Porque no inglês não precisa. Poderia ter? Poderia. I hope that. Teria que ser o that. I hope that this, eu espero que isso, mas muitas vezes é ignorado. I hope this, eu espero que isso, really, realmente, kind of opens, meio que abra os seus olhos. Então, ou é realmente ou é meio que, né? Meio confuso. Mas tudo bem, ele tá falando ali, né, pra câmera. Não é fácil falar pra câmera, eu sei bem aqui o quanto eu gaguejo pra falar com essa câmera. Então ele fala, I hope this really kind of opens your eyes. Eu espero que isso realmente meio que abra seus olhos. Opens your eyes. Olha o S aqui, ó, de conjugação. Por quê? Porque é this, ou seja, poderia ser it. It opens. Abre ou abra. I hope this really kind of opens your eyes. Seus eyes, olhos. To many different things, para muitas coisas diferentes. Many different things that you can do. Então, things são coisas. Different things, coisas diferentes. Uma inversãozinha aí. That you can do. That, que you, você, can do, pode fazer, with, com, your right hand, sua mão direita. E vamos para a última frase desse vídeo. And it's not just playing the same way with the same amount of pressure in the same place all the time. Esse cara parece muito um aluno americano que eu tive que estava aprendendo português. Se bem que eu disse a mesma coisa sobre o Phil X. E eu acho que o lance é o óculos quadrado. Botou o óculos quadrado, qualquer homem de 50 anos fica parecendo esse aluno meu. Quem conhece o Phil X aí? Deixa aí nos comentários. Que guitarrista, hein? O cara que tá tocando com o Bon Jovi. Tudo bem, voltando aqui. It's not just playing the same way. Não é. It's not. All it, mais uma vez, em posição de sujeito vazio, né? Seria só é. Mas aqui é negativo, então it's not. Não é. Just, apenas, playing, tocar, the same way, do mesmo jeito. Ah, então the é do. Não, senhor. Não, senhor. The é o ou a. É um artigo definido. O de aqui é por nossa conta. Nós aqui no Brasil. Beleza? Same é mesmo e way é jeito. The same way. Do mesmo jeito. With, com. The same amount. A mesma amount seria quantidade. E pressure é pressão. Só que na tradução ficou só a mesma pressão. Porque é meio estranho, né? A mesma quantidade de pressão. Quando você está falando de guitarra, parece que você está falando com um engenheiro de prédio, conhecido como engenheiro civil. Então, same amount of pressure, a gente traduz só como a mesma pressão. In the same place, no mesmo lugar, all the time, o tempo todo. All, todo, the, o, time, tempo. Todo o tempo, ou o tempo todo. Olha o tanto de vezes que o same apareceu aqui, ó. The same, o mesmo jeito. The same amount of pressure, a mesma pressão. The same place, o mesmo lugar. Muito bom, né? Então agora o que você vai fazer para não esquecer o que você aprendeu? Quem já é assinante lá da English Jam já sabe. Baixa o material de leitura, acessa os áudios e sai praticando do jeito que você aprendeu lá na plataforma. Lembra de seguir os passos do método bonitinho, sem pular nenhuma etapa. E qualquer dúvida é só mandar lá na comunidade que a gente resolve. E para você que ainda não é membro, eu deixei o material disponível gratuitamente para download aqui na descrição, incluindo os 40 termos para falar sobre som com tradução, definição e tudo mais. E se quiser saber mais sobre a plataforma, tem link na descrição, mas estou avisando há alguns dias, vou avisar de novo que de 89 por 18,98 é uma promoção que você não vai mais ver por aqui depois de agosto. Então aproveita antes que a mamata acabe. Fechou? Amados, beijo no coração and let's shine!